Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje no nosso assunto nós vamos falar sobre as classificações e terminologias das maloclusões. Muito bem, gostaria de começar esse assunto falando primeiramente qual o objetivo de nós fazermos uma classificação e termos uma terminologia adequada. Primeiro, para que a gente possa fazer alguns protocolos de tratamento. Você sabe que eu não acredito muito em protocolos de tratamento, mas é bom a gente fazer alguma diferenciação sobre as mecânicas que nós vamos utilizar, dependendo do tipo de maloclusão que nós teremos. E a terminologia, obviamente, para a gente poder se entender, falar a mesma língua, quando estiver falando de alguma maloclusão específica. Primeira coisa é lembrar que maloclusão é qualquer desvio da função habitual, ou da função normal, perdão, e esse desvio é muito relativo com relação ao que é uma oclusão satisfatória e o que é uma maloclusão. Muitas vezes o paciente com uma relação molar fora do padrão adequado ou fora daquele padrão normal pode ser identificado como uma maloclusão, mas não necessariamente uma má função. Então a gente tem aí uma classificação de classe 1, 2 e 3 com as suas subdivisões, não é isso? Então essas são as maloclusões que são classificadas. Mas na verdade existem 7 bilhões e tantas milhões de maloclusões. Ou seja, cada paciente tem a sua própria maloclusão, por isso que os protocolos de tratamento vão ficar sempre um pouco prejudicados. Claro que nós vamos ter uma linha de atuação, não é? Quer dizer, para as classe 2 a gente entra mais ou menos para esse lado, classe 3 assim, mas não dá para protocolar todos os tratamentos não. A outra coisa importante a dizer é a origem dessa classificação. Isso tudo começou com o professor Engel, que foi o grande patrono aqui da ortodontia moderna, quando em 1890 ele estabeleceu esses critérios de análise baseado no que é normal, ou seja, o que a maioria da população que não tem graves problemas ortodônticos possui, que ele chamou de classe 1 ou normo-oclusão. Mas isso é simplesmente uma relação de molar. Então o professor Engel ele fez a classificação com relação a molares e caninos. Foi essa a avaliação que ele fez. Não avaliou o resto dos dentes, nem problemas esqueléticos. E depois, futuramente, o professor Andrews ele resolveu ampliar um pouco essa maloclusão, levando então a posição não só de molar e canino, que ele respeitou as prerrogativas do Engel, mas também levando as posições de premolares, incisivos, e também a relação não só anteroposterior, mas como as relações transversais, de rotação, de inclinação e de angulação, que é basicamente a classificação que nós usamos hoje em dia, a maioria usa, que é a classificação de Andrews. Nós faremos também uma discussão sobre as classificações esqueléticas, ou seja, a relação da maxila e da mandíbula, classe 1, 2 ou 3, também na parte esquelética. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que é uma boa relação. Então são fotografias tiradas de livro, o professor Verlini, Moyers, todos têm fotografias semelhantes. Então aqui nós vamos ver a parte superior da maxila, depois nós temos a parte onde aparece a relação dento-alveolar da maxila, dento-alveolar da mandíbula e mandibular. Okay? Isso aqui é uma relação de normalidade. Nesse caso aqui nós aparecemos com uma protrusão maxilar e dento-alveolar. Então todo esse processo acompanhou. Se você olhar na fotografia atrás, você vê que existe um pouquinho de protração do alvéolo e dos dentes em relação à base esquelética. E isso aqui houve então uma relação de protração maxilar porque tudo acompanhou. Nesse outro caso, houve só um deslocamento dento-alveolar. Então a gente chama isso de como se fosse uma gaveta que descolou, né, escorregou da maxila. É importante essa classificação porque quando a gente faz mecânicas, eu posso fazer uma mecânica esquelética com aparelhos de ortopedia mecânica ou ortopedia funcional e também posso fazer uma mecânica dento-alveolar, ou seja, pegar toda esta gaveta e fazer a movimentação em bloco para que o osso alveolar acompanhe, além dos movimentos dentais. Então eu posso fazer uma mecânica dental, uma mecânica dento-alveolar ou uma mecânica esquelética. E isso serve para maxila e para mandíbula. E vou repetir, é importante essa definição porque as mecânicas são muito diferentes. Uma coisa é você distalizar um dente, outra coisa é você distalizar o osso alveolar. Para isso a gente tem mecânicas específicas. Nós também podemos avaliar a rotação maxilomandibular,
principalmente a relação da rotação do plano oclusal. Então nós temos aí um problema ou esquelético ou dentoalveolar, mas basicamente rotações de plano oclusal, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Aqui é a famosa biprotrusão, mas olhem, uma biprotrusão dentoalveolar. Essa biprotrusão dentoalveolar é característica de algumas raças, principalmente da raça negra, da raças, os latinos também têm uma característica de biprotrusão, e tomar cuidado para a gente não desconfigurar o perfil do paciente e a característica dele. Aqui é chamada birretrusão, né, maxilomandibular, o paciente tem um perfil bucal côncavo. Então, maxila e mandíbula estão bem posicionadas, mas o alvéolo, né, dentoalveolar, está bastante côncavo. Cuidado para não classificar como classe 3 qualquer perfil côncavo, ok? Aqui nós temos uma retrusão mandibular, uma falta de crescimento da mandíbula, e assim vocês percebem que a gente pode ter N variações entre maxila, mandíbula, retrusão dentoalveolar. Essa retrusão é muito comum, onde a gente tem o sulco mentolabial aprofundado, a ponta do mento proeminente e o sulco inferior mentolabial aprofundado. Essa mecânica de classe 2 dentoalveolar mandibular, ela é tão comum que a gente tem alguns dispositivos hoje para fazer esse tipo de mecânica aí. Então, aqui é um caso interessante para a gente avaliar, que muitas vezes você tem uma oclusão estática muito boa, como essa, uma relação de classe 1, molar e canino, mas o que importa? É se durante a mastigação o paciente faz os movimentos mastigatórios sem interferência. Então não adianta a gente ter uma oclusão estática muito boa, que é isso que está baseado o Engel e Andrews, são oclusões estáticas. Lembrando que a gente chama muito atenção para as oclusões funcionais, ou seja, a partir desse ponto, o que está acontecendo com a maxila e com a mandíbula no sentido da mastigação. Então veja se o paciente durante a lateralidade faz uma desoclusão canina, se tem algum toque posterior, alguma interferência, na protrusiva a mesma coisa. Tudo isso deve estar se relacionando com a articulação temporomandibular, ok? Aqui uma figura bem interessante de como é que se desenvolve a oclusão durante a erupção dos dentes. A gente tem normalmente na dentição decídua um degrau terminal reto. Esse degrau terminal reto nos dá a erupção dos primeiros molares permanentes de topo, o que é uma classe 2, mas é chamada de classe 2 incipiente ou classe 2 fisiológica. Com a troca da dentição decídua pela permanente posterior, que é um pouquinho menor, vão aparecer os espaços, chamados de espaço livre de Nance, tanto superior quanto inferior, e esse espaço de livre de Nance no superior, mais ou menos 0,9, no inferior 1,7, ou seja, existe uma migração dos molares, porém o molar inferior vai migrar um pouquinho mais do que o molar superior, e é isso que vai produzir essa classe 2. Quando os primeiros molares erupcionam já em classe 1, há que se ter uma atenção, um cuidado, um acompanhamento um pouco mais frequente, porque pode ser que exista uma migração mesial do inferior maior também, e ele pode virar numa classe 3. E para isso, então, quando a gente detecta essa situação, é bom a gente ancorar os molares para que eles não façam essa movimentação. Por isso que a análise precoce, a análise de modelos, ou análise de discrepância de modelos que a gente chama, principalmente na dentição infantil, a gente chama a dentição de Moyers, né? Análise de Moyers ou análise de Nance, discrepância de Nance, que aí é importante a gente mensurar já os dentes permanentes para ver se haverá necessidade ou não de se fazer a ancoragem desses molares para não perder essa relação molar de classe 1. Então nós percebemos que durante a erupção dos permanentes, essa migração mesial dos molares para o espaço livre de Nance nos fará obter uma oclusão de classe 1 que a gente chama completa, não só o sulco mesovestibular, como a cúspide distal também. E aqui está uma oclusão bem equilibrada. Importante também a gente olhar por palatino, né? Olhar por dentro do modelo, já que a gente não pode olhar por dentro da boca, para ver como é que estão os contatos de cúspide com os fossas, que na verdade é onde o paciente mastiga, né? Essa relação de boa oclusão, principalmente na face palatina dos dentes, que é importante. Então aqui vemos a classificação de Andrews. A primeira chave de oclusão é a classificação de Engel, que é com relação à relação molar. Então o que é a relação molar ou norma-oclusão?
Então é o seguinte, a gente costuma falar, e tudo bem, que se fale a cúspide mesiovestibular do molar superior oclui com sulco central do molar inferior. A gente pode falar isso informalmente, porém, quando você for falar formalmente no relatório ou prestar um concurso, lembre-se que a relação é o sulco central do molar inferior é que conclui com a cúspide mesiovestibular do molar superior. E essa oclusão do inferior para o superior tem dois motivos. Primeiro, porque é o inferior que vai de encontro ao superior. Então, essa é a relação. E segundo, que o superior, de todos os dentes na boca, todos os dentes na mandíbula, não tem um lugar apropriado para eles. O superior, a gente tem um dente que tem um lugar certinho, na verdade são dois, né? Que é o primeiro molar. O primeiro molar, se a gente for montar uma oclusão num crânio, nós vamos encontrar a posição do molar levando em consideração o pilar zigomático. Então, o primeiro molar, que é o dente que recebe a maior carga de mastigação proporcionalmente, tem que dissipar essa força para o arcabouço facial através do pilar zigomático. Assim como o canino tem que dissipar a força nos movimentos para o pilar canino. Então, são os dois pilares faciais onde estão incrustados o primeiro molar e o canino. Então, esse primeiro molar tem um lugar certo para ficar. Essa é a nossa referência. Então, é o inferior que vai com o superior. Quando se fala de classe 2 ou disto-oclusão, então quem é? É o molar inferior que está distalizado em relação ao superior. Mesio-oclusão é o molar inferior que está mesializado em relação ao superior. Então, lembre-se que para a montagem da oclusão é o molar superior que é o nosso grande pilar de nivelamento, okay? O pilar de oclusão é esse molar. Então, na classe 1 é chamada de normo-oclusão. Agora, o paciente terá uma má oclusão, mas o molar está em normo-oclusão, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, um paciente com uma oclusão bastante satisfatória, só chama atenção para o lado esquerdo do paciente que há uma desoclusão do canino superior com o premolar inferior. Então, nesse espaço intermediário entre o molar entre o canino inferior e o pré, deve haver oclusão de todos os dentes. Uma das chaves de Andrews, né, que é os contatos rígidos, tem que ter contato nesses dois dentes aqui. Esse caso, por exemplo, é um tratamento onde foi feito um encaixe perfeito em classe 1, só que durante as atividades funcionais, na lateralidade para o lado esquerdo, ele não fazia levantamento pelo canino. Então fomos obrigados a fazer um pouco de mesialização da coroa do canino superior para que ele pudesse fazer o levantamento. Mas aí faltou contato com o inferior, com o premolar. Isso vai ser resolvido com uma pequena restauração em resina. Se a gente for observar isso, nós vamos ver que o canino do lado esquerdo é um pouquinho menor que o canino do lado direito. Por isso foi a necessidade de fazer uma complementação aí. Nesse outro caso aqui, que também é um paciente de classe 1, mas olha, não importa, né? Quer dizer, é claro que importa, mas o importante é a gente ter uma classe 1 funcional. O paciente que tem uma classe 1 estática nem sempre funciona bem. Como é esse caso, por exemplo. Se nós vamos olhar, nós vamos ter um contato prematuro dos caninos e lateralidade muito forte. O que está provocando é desgaste na cúspide do canino. E olha a relação gengival desse canino. Olha o trauma que ele tem. Então você vê que um paciente tem uma escovação muito boa, toda a gengiva muito bacana, mas nós temos aí uma inflamação muito localizada no canino inferior. Qual seria o motivo disso? Provavelmente, nesse caso, trauma oclusal feita pelo canino. Eu vou repetir, então não adianta uma oclusão estática maravilhosa se ela não funcionar bem para o paciente. Assim como também a gente pode encontrar pacientes com um apinhamento muito grave, né? Eu chamo isso aí de poliesculhambose dental, né? Tá toda uma esculhambação isso aí. Mas, se a gente for olhar o molar, eles estão em classe 1. Então, nem sempre um paciente que está com um apinhamento muito grave é uma maloclusão grave. Ele tem com apinhamento grave. Um caso, provavelmente, de simples solução, no caso com extração de premolares e um nivelamento que já todos os dentes caem na posição. Ok? A relação de classe 2, ou também chamada de disto-oclusão, lembra, disto-oclusão, a gente sempre fala assim, classe 2 precisa distalizar o molar superior. Nem sempre, às vezes é o molar inferior que está distalizado. E essa é a relação realmente que a classe 2 nos dá, né? Sempre uma disto-oclusão. E essa classe 2 ela pode ser dividida em dois segmentos. Na verdade, a gente vai dividi-la em três.
desde que o molar esteja em classe 2, como é a relação dos anteriores? Eu posso ter uma relação com inclinação vestibular dos dentes e espaçamento, que é uma chamada classe 2 divisão primeira, ou eu posso ter uma classe 2 divisão segunda, onde os dentes estão incisivos, os incisivos estão retro-inclinados, com extrusão, retro-inclinados, os laterais em vestíbulo médio-versão. Então, essa característica bem clássica da classe 2.2. Se você olhar nos laterais, eles correspondem mais ou menos a uma classe 2 divisão primeira. Tanto que se a gente nivelar os incisivos, nós vamos passar esse paciente a ter uma classe 2 divisão primeira. Coisa que muitas vezes a gente não vai poder fazer, e principalmente quando a gente faz análise funcional e pode definir que o incisivo central é o marcador de oclusão. Se nós tirarmos o incisivo da posição, a gente vai perder a referência de relação central da mandíbula. Ao mesmo tempo que esse incisivo pode estar interferindo na relação central. O paciente, quando morde, bate no incisivo central e desloca posteriormente um pouquinho a mandíbula. Isso vai agravar a classe 2, e é uma coisa que a gente já discutiu e tem falado muito nas relações de análise funcional que a gente tem feito aí. E nós vamos fazer aqui uma classe 2 de divisão 3, que já está sendo bastante falada por todos aí, que é quando a gente tem uma classe 2 dento-alveolar, ou seja, não existe um comprometimento da inclinação dos incisivos, ok? Os incisivos estão nivelados, não estão mal posicionados, é como se toda esta gaveta dento-alveolar se deslocasse anteriormente. Não há movimentação dental. Então, nesses casos, eu também não devo fazer movimentação dental posterior individual. O que a gente deve fazer é uma mecânica dento-alveolar, ou seja, ancorar todos os dentes na cortical e fazer com que todos esses dentes se desloquem para que o alvéolo também acompanhe essa relação, ok? Quando nós dermos a aula de mecânica e tratamento da classe 2, nós vamos discutir isso aí um pouco melhor e ver quais as mecânicas que são possíveis de serem feitas para que haja uma remodelação alveolar tanto superior quanto inferior, ok? E existe ainda a classe 2 subdivisão, que é quando nós temos classe 2 de um lado e classe 1 do outro. Quando você tiver essa situação, então nós vamos considerar como uma classe 2, divisão 2, subdivisão, por exemplo, direita. Lembrando que a subdivisão direita é onde está a classe 2, porque a classificação é de má oclusão, ok? Então, aqui uma característica da classe 2 divisão primeira, com um overjet, inclinação vestibular dos incisivos. Aqui um rapaz também, com um overjet bastante acentuado e uma relação molar. Cuidado, não definir isso como uma relação molar de classe 1, principalmente aqui do lado esquerdo, porque esse é um molar descido, não é? O molar permanente está lá, é de propósito que a gente não mostra o molar permanente, que é para induzir o colega ao erro, né, o aluno no curso. Isso aqui é uma classe 1? Não. E a gente faz de propósito que é para chamar a atenção, porque o ortodontista tem mania, né, de já olha, já vê a relação molar, já é classe 1, nem prestou atenção direito, já está definindo qual é a maloclusão. Isso já fica meio que gravado na nossa cabeça, e depois para você enxergar o real problema é difícil. Então tentar não fazer julgamentos precipitados, olhar com calma e já não fazer nenhuma definição imediata. Tá? Esse aqui é um caso também bastante interessante. Uma pessoa já com muita mutilação dental, com muitas perdas, mas olha o que ela tem. Independente da perda, não dá nem para ver a relação molar, mas eu estou chamando a relação dos incisivos. Então nós temos aí, se é uma classe 2, é uma classe 2 divisão primeira. Enquanto que do lado esquerdo, a gente pode falar que ela tem uma classe 2 divisão 2. Então do lado direito é divisão primeira, do lado esquerdo divisão 2. Ou seja, como é que vamos classificar isso aí? Então se a gente quiser fazer classificação específica, nós não vamos encontrar papel que chegue para escrever a maloclusão de cada um. Então é importante a gente saber o geral dessas maloclusões e lembrar que o tratamento é muito individualizado, assim como a maloclusão. Tá? Aqui o modelo dela, para a gente ter uma visão um pouquinho melhor dessa relação aí. Basta perguntar, né? Eu queria saber por que houve isso, que interposição, se foi algum hábito, alguma coisa, ou uma erupção ectópica, né? Às vezes os pacientes teve um trauma de dentição do tecido que deslocou o germe do permanente e teve uma erupção nesse sentido aí. A classe 2, divisão 2, é aquele, como eu falei, quadro mais ou menos característico, né? Além dos incisivos centrais verticalizados, os laterais
vestíbulo mesodiversão, acompanha normalmente uma mordida um pouco mais profunda, altura facial diminuída, paciente com uma característica mais braquicefálica. Tá? Esse caso aqui eu gosto sempre de falar, é o seguinte: por que o molar tem que estar embaixo do pilar zigomático? Porque nesses casos, por exemplo, desse paciente, precocemente, lá na adolescência, foi removido os primeiros premolares para que os caninos pudessem erupcionar na posição por causa de apinhamento. Isso fazia-se muito antigamente. O que acontece? Quando você extraiu o primeiro prepo canino, o primeiro molar migrou mesialmente e ficou aí numa classe 2 completa. Tá? O que acontece? Esse molar permanente com 3 raízes migrou e ficou no lugar alveolar de um premolar, que só tem uma raiz. Então não existe um osso alveolar suficientemente grande para aceitar essa migração mesial do primeiro molar. É diferente quando o primeiro molar erupciona naquele lugar e o alvéolo se forma ali. Mas ele migrar para um alvéolo do pré, então olha, um paciente com uma escovação muito boa, né, a gengiva muito saudável, sem contatos, interferências nenhuma, porque nós temos aí, você vê, reabilitações feitas em ouro, você imagina? Reabilitações feitas em ouro, totalmente ajustadas, ou seja, não existe nenhuma interferência, nenhum contato. Mas mesmo assim, olha as retrações que ele tem no molar, em função do molar estar fora do pilar zigomático. Então essa é a relação de classe 1 que a gente quer. Tá? Aqui um outro caso também, com uma classe 2, divisão 2, com uma retroinclinação dos incisivos muito grande. Você imagina que é muito provável que essa mandíbula esteja travada dentro da maxila. Né? Então é provável que a vestibularização do incisivo traga uma colocação, uma readaptação da mandíbula mais anteriormente. É provável que esse paciente tenha realmente um desvio funcional posterior da mandíbula aí. Né? Veja a retroinclinação dos incisivos, bastante grave, então essa mandíbula bastante travada, e a oclusão funcional desse paciente totalmente perdida. Né? O paciente só consegue fazer abertura e fechamento e olhe lá. Tá? Um outro caso de classe 2, divisão 2, também com bastante retroinclinação dos incisivos. Então a análise funcional nesses casos vai ser fundamental para a gente traçar um plano de tratamento para esses pacientes aqui. Olha esse caso, quando eu falo que tem aquele sulco mentolabial inferior aprofundado, essa é uma classe 2, dento alveolar mandibular, ou seja, o alvéolo da mandíbula que está retruído em relação ao maxila. E essa oclusão dos incisivos que pode provocar esse travamento, mais o sulco e a atividade do músculo quadrado do mento. Então você veja aí uma retroinclinação bastante grande. Cuidado com a mecânica que a gente vai estabelecer para tratar esses pacientes, né? Porque se a gente simplesmente nivelar, a gente pode perder a relação central do paciente. A gente não deve planejar o quanto de distalização do molar antes de remover a interferência. Isso tem que ser feito lentamente. Na aula de classe 2 a gente vai falar um pouco melhor sobre esse aspecto aí. Então, você vê o traçado cefalométrico no paciente com os incisivos totalmente verticalizados, né? Aqui os modelos. Muito bem. E aqui uma relação de classe 2, divisão 3. Ou seja, houve todo um deslocamento do alvéolo sem inclinação vestibular dos dentes. Então essa mecânica dento-alveolar que a gente tem falado. E os casos de subdivisão é quando a gente tem classe 1 de um lado e classe 2 do outro. Muitas vezes essa classe 2 está relacionada à perda precoce dos dentes descidos e à migração mesial do molar. Então aqui você vê a ausência de um premolar e a migração mesial do primeiro molar permanente aí bastante acentuada. E por finalmente as classe 3 ou mesio-oclusão, e a gente também poderia ter uma divisão, subdivisão, divisão 1, 2, 3, ou seja, molar em classe 3, mas como é que está a relação dos incisivos? Pode ter uma relação relativamente normal, ou seja, uma classe 3 só dental por conta de uma migração ectópica. Eu posso ter uma relação de topo a topo na classe 3, onde já aparenta provavelmente a mandíbula um pouquinho maior ou a maxila um pouco menor. E por final,
a classe 3 molar e incisal, que normalmente acompanha também com uma classe 3 esquelética. Mas não existe essa divisão, então classe 3 é classe 3, mas nós, para fazer o planejamento, temos que pensar nessa divisão aqui. Como é que nós vamos tratar cada um desses pacientes aí? Um nós vamos trabalhar com mecânica, o outro talvez com um pouco de stripping, que é desgaste interproximal, o outro talvez com extração de premolar inferior, desde que essa classe 3 seja dental mandibular. Essas seriam 3 possibilidades aí de tratamento. Então aqui alguns exemplos onde a gente vai ver um paciente com uma altura facial aumentada, uma oclusão de classe 3 com mordida aberta. Esse é um caso clássico de um paciente que a gente fez uma movimentação bastante importante, que também na aula de classe 3 a gente discute bastante esse tipo de tratamento. Observem como é que está o ângulo goníaco, né? Na verdade nem existe o ângulo goníaco aí, né? Isso é uma reta goníaca, ok? Então também bastante comprometido o perfil e uma oclusão totalmente desajustada, né? Isso aqui é uma relação molar de classe 8, né? Não é nem classe 3 de tão ruim que está, ainda mais com mordida aberta. Esse caso a gente vai discutir muito ele futuramente para saber como é que ortodonticamente, esse era um caso cirúrgico que não pôde ser operado por um problema físico, e uma deficiência sanguínea, lá, uma coisa que ela tinha. Então foi um caso só ortodôntico, onde a gente chegou nesse resultado. Obviamente, foi um resultado em 2 anos de tratamento, foi uma modificação dentoalveolar, mas infelizmente eu não pude acompanhar essa paciente por muito tempo, e com certeza ela teve algum grau de recidiva, porque o caso era cirúrgico, então foi feito aí a gente conseguiu um bom resultado, uma mecânica bastante apurada, que a gente tem usado essa mecânica muito frequentemente nos casos de classe 3, principalmente 3 dentoalveolar com bastante sucesso. Isso a gente também vai conversar bastante lá nas aulas de mecânicas de classe 3. Então tá aí o resultado antes e depois, é muito bonito ver esse resultado, é bacana e tal, mas aprender essa mecânica aí é fundamental para fazer os tratamentos tanto de maxila quanto de mandíbula, quando se quer uma movimentação óssea à distância, então uma movimentação dentoalveolar. Muito bom. Agora, vamos lá, segunda chave de oclusão, que são as angulações dentais. Ou seja, existe um preceito na ortodontia onde todos os dentes têm que estar perpendiculares na base. Aliás, é um preceito físico, né? Toda vez que eu vou botar um pilar e uma carga sobre o pilar, esse pilar tem que estar perpendicular à base para não sofrer nenhuma deflexão e perda de estrutura, perda óssea e, sei lá, e perder o dente. Se todos os dentes têm que estar perpendicular na base, e aqui estão dizendo o quê? Que a gente tem uma angulação distal das raízes. Então, os dentes superiores, todos têm uma angulação distal. Mas eles não têm que estar perpendicular. É que se nós olharmos a base maxilar, ela não é horizontal. A base apical dos dentes tem uma pequena inclinação distal. Tem uma inclinação nesse sentido. Por isso que os dentes têm que estar numa inclinação distal para estar perpendiculares na base. No sentido vestibulolingual, que é o torque, que é a terceira chave de oclusão, a mesma coisa. A maxila é um osso assim. Então, nós temos que, para deixar esses dentes perpendiculares, ter uma inclinação da raiz, no sentido do plano oclusal, da raiz para vestibular, para que fique perpendicular na base. A mandíbula é a mesma coisa, só que a mandíbula tem uma base apical um pouco mais paralela ao plano de oclusão. Então nós teremos nenhuma ou muito pouca inclinação médio-distal. Em compensação, o corpo da mandíbula ele faz um movimento de torção para formar o ramo, que a gente chama de torque mandibular. E esse movimento de torção do corpo para formar o ramo faz com que a base apical da mandíbula seja inclinada no sentido lingual. Ou seja, os molares, pré-molares, têm que estar com uma inclinação lingual da coroa vestibular da raiz em relação ao plano de oclusão, para que fique perpendicular na base. Então essas angulações e inclinações têm um objetivo muito importante, que é buscar a perpendicularidade. Se eu tiver um paciente com uma atresia de maxila, por exemplo, ou seja, maxila bastante atrésica, então eu vou ter que ter mais inclinação vestibulolingual desses dentes para que eles fiquem perpendiculares. Um plano palatal inclinado no sentido anti-horário, eu vou ter que ter na compensação mais inclinação mesodistal dos dentes para que fiquem perpendiculares. Então, quando a gente fala de usar
brackets pré-ajustados, que é o que todo mundo usa, não importa se é convencional ou autoligado, todos são pré-ajustados. Quanto de angulação a gente vai usar? Então, quando se defende, eu faço ROT, eu faço MBT, o que isso quer dizer? Para qual paciente que isso aí vai estar próximo de um bom acabamento? Perfeito não vai ficar, porque ninguém mediu a angulação do meu paciente para fazer brackets com determinados ângulos. Então, essa angulação é para deixar mais ou menos próximos e depois acabamentos finais nós vamos ter que dar na dobradura dos fios e artes de acabamento. Por isso que essa é a diferença do ortodontista para o ortodonteiro, né? O ortodontista é aquele que sabe manipular o fio para atingir o objetivo estético e funcional principalmente. Tá? Então, quanto à prescrição de bracket, você pode optar por qualquer uma delas aí, porque, como eu falo, nenhuma delas vai dar certo mesmo. Mas talvez uma fique um pouco mais próxima do objetivo final do que a outra. Então, no sentido mesio-distal, quando a raiz está inclinada para distal em relação ao plano de oclusão, a gente chama de uma angulação positiva. Tá? Eu gosto desse quadrinho que é bastante antigo, aí eu sempre estou pensando em refazer esse desenho, e uma hora eu vou fazer, mas é que ele me é muito útil o seguinte. Você vê aqui no primeiro quadro do lado esquerdo uma relação molar de classe 1. Então a cúspide está encaixada no sulco. Mas você vê que o pré-molar está em classe 2? Se a gente começar a fazer, e o molar está bem perpendicular ao plano de oclusão, só que o molar tem que estar inclinado com a raiz para distal. Então se a gente começar a inclinar essa raiz para distal, o cúspide e o sulco vão continuar na mesma posição, como você pode ver. Mas duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ter espaço para o pré-molar encaixar em classe 1. E, muito importante, a cúspide disto-vestibular vai estar entre os molares inferiores, bem encaixadinha ali. Então, isso a gente tem um travamento da oclusão em classe 1. Nós vamos ver daqui a pouco que a classe 1 são 3 pontos. Cúspide médio vestibular, cúspide médio distal e a cúspide palatina no sulco central, na fossa central do molar. A terceira chave de oclusão, então a inclinação das raízes no sentido vestibular, também chamado de torque. Okay? Então, se nós olharmos aí o plano mandibulo-maxilar, ele tem uma inclinação para a parte média, por isso que os dentes têm que estar um pouco inclinados à raiz para vestibular, para se manterem perpendiculares na base. A mandíbula, a gente vê o torque da mandíbula para formar o ramo ascendente, né, o ramo mandibular, então também com bastante inclinação desses dentes. A gente fala que quando a raiz está para o palato em relação ao longo eixo que passa pela oclusal, esse torque é positivo. E quando as raízes estão para vestibular, esse torque é negativo. Quando se fala em torque, gente, eu estou falando de movimento radicular. Se eu simplesmente falar, dá um torque no central superior, não fala mais nada, ou seja, a raiz vai para o palato. Se eu falar, dá um torque no molar superior direito, raiz para vestibular. A gente acaba falando de torque vestibular, torque coronário, só para facilitar o entendimento e na hora de fazer a torção no fio, saber qual é o momento que eu quero, se eu quero um momento coronário ou um momento radicular. Mas se eu não falar nada, guardem bem isso. Na literatura, principalmente a literatura inglesa, americana, eles vão falar torque no incisivo lateral, e acabou, não tem que dar explicação. Então a gente tem que lembrar de saber isso aí. Okay? Olha esse caso aqui, interessante, com um alinhamento muito bom, mas olha essa retração, essa perda óssea que tem nesse incisivo aí. E quando a gente olha para o oclusal, a gente vê que faltou um torque lingual de raiz desse incisivo central aí. Então esse acabamento, né, embora tivesse nivelado, ficou faltando um movimento de torque. E nesse caso é torque individual. Tem que fazer, dobrar o fio, encaixar, acertar lentamente. E precisa mexer no fio. Precisa ser ortodontista nessa hora aí. Tá? Que esse é o nosso objetivo quanto professores aí. A quarta chave de oclusão são as rotações de dentes, ou seja, os dentes têm que estar com as cristas marginais niveladas. A gente, quando olha um caso como esse, tem que identificar dente a dente a partir de um pilar, e a gente pode definir um molar, neste caso, como um pilar, se as cristas marginais e os pontos de contato estão nivelados. E aí, a partir daí, a gente vai definir quais movimentações a gente precisa fazer para um lado ou para o outro.
mas não a gente lembrar que um dente com uma rotação, um dente girado, ele está ocupando um espaço no arco maior do que deveria. Então, na correção, vai sobrar um pouquinho de espaço, lembra sempre disso aí. Os movimentos mais comuns para corrigir essa maloclusão são os binários, né, ou binômios. Então, tomar um pouquinho de cuidado, não com o binário propriamente dito, mas aonde estão as áreas de suporte. Então, o dente posterior e o dente anterior ao dente girado vão sofrer forças importantes, então precisam estar ancorados ou se coloque essa força num outro dente, numa outra região aí. A quinta chave de oclusão, chamada de contatos rígidos, quer dizer o seguinte: todos os dentes têm que estar em contato, não pode ter diastema e não pode ter contato da oclusão. E é uma regrinha assim: fora o incisivo central inferior e o último molar superior, fora esses dois dentes, todos os dentes ocluem com dois antagonistas. Então a gente vê o incisivo com um antagonista, o último molar também, mas todos os outros têm que ter contato com dois antagonistas, que é diferente de uma oclusão protética. A oclusão protética ela é feita dente a dente, porque como ela é construída, cúspide com sulco, você não tem necessidade de deixar um dente contra dois. Mas a oclusão ortodôntica é um dente contra dois dentes. E, finalmente, a sexta chave de oclusão, que é o plano oclusal, que está nos referindo com relação à curva de Spee. Então, existe uma suave curva de Spee no arco, que para poder dar um pouquinho de sobremordida e produzir a desoclusão do côndilo dentro da cavidade articular durante o movimento de anteriorização da mandíbula. Se essa curva de Spee estiver muito acentuada, como no desenho A, nós vamos ter um afastamento das raízes do inferior e um apinhamento radicular superior. Acaba que a gente acaba perdendo um pouco aquele ângulo médio distal que a gente queria. E se a curva for reversa, o que é muito ruim para a oclusão, para a função articular a curva acentuada é menos ruim do que a curva reversa, nós vamos encontrar um afastamento, né, das raízes superior e um apinhamento radicular inferior. Muito bem, essa foi a classificação de Engel e de Andrews, que nos dá a relação dos dentes no sentido sagital, de giroversão, classe 1, 2 e 3 com as suas subdivisões. Agora a gente também precisa falar sobre a classificação individual, ou seja, como cada dente está relacionado dentro da sua base. O dente está com uma inclinação vestibular, inclinação lingual, então o Lischer propôs essa classificação baseado na posição individual do dente. Então a gente pode ter uma giroversão, uma vestíbuloversão, palatoversão, lingoversão, mesioversão, distoversão, axiversão. Então agora eu gostaria de dar um tempinho ao seguinte. Quando a gente fala mesioversão, o dente está mesializado em relação ao seu ponto de origem. Quando ele está inclinado, eu tenho uma inclinação do eixo axial do dente. Então, se eu falar a axiversão, eu preciso estar com a complementação. Esse dente está inclinado para onde? Então, se eu falo mesioversão, o dente está mesializado. Agora, uma aximesioversão, ele está inclinado para mesial. Essa nomenclatura a gente não usa toda hora, a gente sabe disso, toda a gente fala, o dente está mesializado. Mas na hora de fazer o tratamento, de planejar, eu preciso saber se ele está mesializado porque ele inclinou, eu preciso verticalizar o dente, ou ele está mesializado porque ele se deslocou mesialmente, eu preciso distalizá-lo de corpo. Isso vai fazer uma diferença bastante grande na hora de fazer o planejamento. Quando o dente não chegou no plano de oclusão, ele está em infraversão ou infraoclusão, e quando ele passou do ponto, né, que a gente chama o dente está extruído, ele está com uma superversão ou superoclusão. E ainda temos a transposição ou transversão, que é a troca da posição de dentes, bastante comum entre canino lateral inferior e canino premolar no superior. Como mostra essa figura aí, então você veja que o canino foi erupcionar entre os premolares lá pelo palato e deslocou o segundo premolar para vestibular. Então, se esse dente estiver com uma inclinação, ele não está perpendicular na base, provavelmente, né? Ele erupcionou no lugar por palato e inclinou lá para trás. Esse canino estaria com uma axe, disto, palato,
giro infratransversal, quer dizer, ou seja, ele tem uma classificação de Lischer inteira só nesse dente aí. Aqui um caso de transversão ou transposição no inferior entre o canino e o lateral. Canino lateral é bastante comum no inferior esse tipo de problema, né? Aqui erupções ectópicas, né? A gente chama muita atenção para esse canino do lado esquerdo erupcionando, né? Parece que vai erupcionar lá na órbita do paciente. E mais uma coisinha, né? A gente olhou lá, de repente a gente olha o problema, como eu falo, a gente fica cego pro resto. Então nós vamos ver que do lado direito do paciente também tem uma impactação de um canino superior ali. Então, né, não vamos se fixar num problema e esquece de olhar o resto. O panorâmico é feito para a gente, primeira coisa, contar todos os dentes, né? Não deixe de contar. Temos a classificação de Simon, que é uma classificação esquelética, no sentido transversal, vertical ou anteroposterior. Então, no sentido transversal, a gente tem uma expansão ou contração das arcadas. No sentido do plano orbital, a gente tem uma protração ou retrusão. E no sentido sagital, a gente tem, no vertical, por exemplo, a gente tem uma abstração ou atração, quando os maxilares estão próximos ao plano de Frankfurt ou afastados do plano de Frankfurt. Então a gente tem essa avaliação com relação ao plano de Frankfurt, com relação ao plano sagital médio e com relação ao plano orbital. Tá? São classificações também bastante corriqueiras, né? Protração, retrusão, expansão, contração. Existem outras classificações, evidentemente, você pode classificar tudo, né? Com relação à forma do arco, o número de dentes, a forma do dente, cor de dente. Então, a gente pode classificar de qualquer forma aí um arco muito expandido, um arco normal, um arco mais atrésico. Só deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente tem arcos atrésicos, mas se eles estiverem equilibrados, que sejam assim. Porque fazer a expansão na maxila, que é bastante provável e relativamente tranquila, nem sempre a gente consegue fazer a mesma expansão mandibular. E lembra que eu não posso expandir levando os dentes para o vestibular, inclinando os dentes para o vestibular. Se for para expansão, uma expansão de corpo. E na mandíbula são bastante limitadas essas expansões de corpo, principalmente no paciente adulto. Na infância ainda tem bastante remodelação óssea, no adulto tem pouca. Então cuidado para a gente tentar, né, faz uma expansão, existe aí, segmentos da ortodontia que gostam de muita expansão maxilar e de junção, depois você não tem como expandir a mandíbula e fica com um problema bastante sério no ajuste da oclusão. Então por isso que o nosso planejamento é todo feito na mandíbula, porque ela é o limitante do tratamento. Então, se na mandíbula permite um pouco de vestibularização com verticalização dos dentes, ótimo, vamos fazer, e depois fazemos a maxila o suficiente para dar uma oclusão equilibrada. Mas cuidado com expansões muito excessivas aqui. Aqui nós temos um caso de uma paciente que me procurou há muito tempo na faculdade, e ela, muito novinha, com 15 anos de idade, com todos os dentes descidos. Imediatamente dispensou numa genesia dental, completa, né, uma anadontia, e quando fizemos a panorâmica, a gente se surpreendeu com essa avaliação aí. Ela tem os dentes descidos, ela tem todos os dentes permanentes, mais 28 dentes supranumerários. E no caso que nos chamou, isso faz parte de uma síndrome, no caso era uma síndrome da displasia cleidocraniana. Então ela não tinha as clavículas, tanto que ela juntava os ombros aqui na frente, uma coisa muito aflitiva, inclusive, de ver. Falta de fechamento das suturas da fontanela, aplasia de molares e essa quantidade de dentes impactados. A gente acabou, não existe tratamento para isso, remoção e prótese. A gente fez lá um planejamento de tracionamento dos dentes, seguindo mais ou menos a sequência eruptiva. A gente teve um bom sucesso na relação, pelo menos dos anteriores. Depois entramos em férias escolares lá na faculdade, e quando voltamos ela não voltou mais, procuramos, fomos na casa dela, a família se mudou, não tinha endereço e perdemos o contato. Mas é um caso que também durante as aulas aí de planejamento, de biomecânica, a gente mostra esse caso aí bastante interessante. Caso de agenesias múltiplas, né, agenesias de canino, que são muito raras, também a agenesia de primeiro molar permanente é muito rara também,
Então isso tudo vai comprometer o nosso tratamento. Esse caso interessante apareceu num curso e todo mundo discutindo porque o paciente tinha 2 incisivos laterais do lado direito. E aí a discussão se extrair o mais próximo do central, o mais próximo do canino, como ficaria melhor e tal. E quando eu bati o olho, né, por experiência e por já ter feito alguns erros com relação a isso, eu fui lá e dei uma olhada e achei estranho e fiquei quieto. Depois que todo mundo discutiu, eu falei, muito bem, vocês olharam isso aí e tal, tem um dente a mais, mas ninguém percebeu que ele tem um dente a menos embaixo. Um incisivo inferior faltando. E não é o inferior que foi para o superior, não tem nada a ver uma coisa com outra. Deu uma coincidência aí. Então, por isso, todo mundo muito preocupado com o superior, esqueceu que olhar no inferior estava faltando nele. Também aqui não tinha nada a fazer. Vai ficar faltando, nós vamos fazer a parte superior. Mas eu só estou falando isso para chamar atenção à necessidade da gente prestar atenção, contar os dentes e não se deixar levar pela primeira impressão ou a principal maloclusão e depois a gente meio que fica cego, não enxerga mais nada no caso aí. Aí a fotografia do paciente, só com 3 incisivos e com 5 incisivos superior. Só uma dica, né? Qual dos dois extrair? Claro que se tem algum mal formado, não tem questão. Mas se são os dois idênticos e muito bem formados, depende da mecânica que você quer fazer. Se você quer fazer um movimento, se o paciente tem um overjet, então eu vou tirar o mais próximo do canino para ter um espaço para fazer retração e movimentação para a direita, né? Então ele vem para dentro e para trás. Se ele não tem overjet, então nós vamos ter que fazer um movimento individual de dente sobre o arco, aí é melhor tirar o que está mais próximo do central. Muito bem, então isso é o que eu queria dizer para vocês, queria falar sobre a classificação. Então, dentro dessa proposta de fazer um resumo daquela aula explicativa, aula em sala, a gente está gravando umas aulas só para você aí, com um resumo daquela aula, para ter um acesso um pouco mais rápido, mas não deixe de assistir a aula completa, porque muitas outras coisas são discutidas nessa relação de o porquê que o molar tem que estar em classe 1, na classe 2, quando ele é funcional, quando ele é não funcional, o que é uma classe 2 completa, quando deixar uma classe 2 completa, tudo isso a gente discute bastante aí na aula de classificação das maloclusões, ok? Então, muito obrigado a todos, foi um prazer em vê-los e até a próxima, hein?